Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar? Já perdi 4 minutos aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor bendito, Senhor Deus eterno, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, neste momento aqui estamos reunidos para estudar um pouco mais, ó Deus, sobre os assuntos concernente à obra do Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, entendimento, Senhor Deus, para que sejamos cada dia mais instruídos pelo Teu Santo Espírito. Por isso que nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos ao Espírito Santo que venha ser o nosso professor, que venha nos instruir, a abençoar a vida de cada um que chegou aqui, Senhor Deus, aqueles que porventura não vieram por motivo de serviço, talvez por enfermidade, Senhor Deus, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha dar saúde, Senhor Deus, e dar-nos uma boa aula, em nome de Jesus. Amém? Então, pode se assentar? Bom, irmãos, então, vamos aí para a nossa quarta aula. Nossa quarta aula, aula de número 4, Paulo, o padrão, Barnabé, exemplo de perseverança. Então, nessa aula, nós estaremos falando aí sobre esses dois homens, irmãos. E a gente nota bastante, né, que de Paulo, a gente tem muita coisa escrita. De Barnabé, irmãos, ele tem, por incrível que pareça, tem muita coisa escrita também, assim, mas ele é um personagem um pouco apagado, né? A gente vai ver aí que tem um ponto na história que Barnabé ele se apaga mesmo, né? Mas até o que foi falado dele, tem muita coisa para a gente poder colocar na nossa vida. Vamos aí, já tivemos aí a lição de número 1, o ministro e sua vida sexual, tarefas do dia a dia do ministro. A lição número 2 foi o ministro e seu gabinete, o ministro no púlpito. E a lição número 3 foi o ministro, carismas, caráter. Nós vimos aqui a diferenciação entre carismas, caráter, e observando o padrão. Jesus, ele é o nosso exemplo divino. E hoje vamos falar sobre dois seres humanos, né? Que no caso aí é Paulo, o padrão também de um ministro, e Barnabé, que é um exemplo de perseverança. E aí, próxima segunda, se Deus quiser, teremos aí o ministro, os seus relacionamentos, o ministro, a fama, o orgulho e a honra. Tá? E aí teremos a aplicação da nossa prova. Tá? Vamos aí fazer uma leitura na palavra do Senhor, Atos, capítulo 13 e versículo 2. Poderíamos ler vários textos, irmãos, sobre a vida desses dois homens, mas vamos ficar aqui somente com esse versículo, inclusive para a gente poder ganhar um pouco de tempo também. Atos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, um texto aí bastante conhecido, né? Mas aqui o destaque é para o Espírito Santo separando. Não foi o homem quem separou. Paulo separar aqui, quer dizer, separar eles, tirar eles do meio do povo para eles poderem ser apóstolos, né? Um tipo de apóstolo, tá, irmão? Não é do apostolado do colegiado, né? Do colegiado dos apóstolos, mas eles foram enviados. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. E a nossa lição está dividida em duas partes, irmãos. Paulo, o padrão. Aí vamos ver aqui rapidamente o chamado de Paulo. Vamos ver aí que o chamado dele tem algumas características. Paulo, aí vamos ver nós vamos ver os padrões na vida de Paulo. Padrão de obediência, padrão de serviço, no serviço, padrão no exemplo, padrão como apóstolo. E aí a segunda parte falaremos sobre Barnabé, exemplo de perseverança. E aí vamos ver, irmãos, o porquê, né, e o que significa a mudança do nome dele. Na realidade, aí nós vamos ver que não foi bem uma mudança, né? A Bíblia vai dizer claramente que eles colocaram o sobrenome dele, colocaram como se fosse agora um apelido ou um novo nome para diferenciar. Vamos ver aí que ele era um homem de visão, Barnabé, né? Barnabé e Paulo, como eram os empreendimentos deles, o empreendimento missionário. E vamos ver também como que era a igreja lá em Antioquia, que era uma igreja pronta para servir. E vamos falar aqui, irmão, sobre a separação deles dois. Tá?
E encerramos com Barnabé, um exemplo do tato ministerial. Tá? E aí, irmãos, vamos ver primeiramente, então, Paulo, o padrão. E aí eu fiz questão aqui de mostrar essa gravura aí, né, de Paulo no caminho para Damasco, onde ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é o marco na vida de Paulo. Tá? Pergunto para os irmãos, Paulo caiu do cavalo? E por que? Hã? A resposta seria essa. Tá? Mas a Bíblia diz que ele caiu do cavalo? Não. Então, em nenhum momento, Pai Senhor, em nenhum momento a Bíblia diz que ele caiu do cavalo. Mas vários pregadores, né, a gente encontra várias vezes pregadores dando uma certeza de... E quando Saulo caiu do cavalo, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, mas, por que a irmã Luciane falou isso aí? Possivelmente, porque ele poderia estar numa montaria, mas ele poderia também estar numa carruagem. Ele era um chefe. Ele era um chefe, irmão. Ele tinha autoridade. E ele tinha, irmãos, uma autoridade que poucas pessoas tinham. Ou seja, ele tinha autoridade para matar, para prender. Então, ele estava revestido de autoridade ali pelos sacerdotes. Então, irmãos, ele poderia, a pé, dificilmente ele estava a pé. Dificilmente. Então, possivelmente, ele poderia estar, então, em um cavalo. Tá? Mas a Bíblia diz que ele caiu, não diz que ele caiu do cavalo. Tá? Então, eu poderia ter descido da charrete ali e ter caído, ou caído da charrete também. Ué. Então, sim. Eu acho que mais provavelmente seja no cavalo, porque quando ele estava ali numa missão, né, homens que uma missão perseguir a igreja, tudo, assim, é mais, a gente olha assim, dá para entender mais ou menos. Não, possivelmente eles estavam a cavalo, né? Eles estavam a cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, como muitos falam, né? E Saulo foi derrubado do cavalo e caiu por terra, tá? Então vamos aí. No capítulo anterior, nós vimos aí, irmãos, o exemplo de Jesus como no exercício do pastoreio, né? Jesus como o bom pastor, como o pastor em si. E hoje nós vamos ver aqui, né, sobre a vida de Paulo como padrão do ministro, um modelo bíblico exemplar de alguém que viveu intensamente o evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, que a gente fala mesmo, qual seria a nossa situação hoje se não fossem os escritos de Paulo? Alguém diria assim, somente os evangelhos resolveria. Sim, eu creio que os evangelhos, muita gente seriam transformados. Agora, preste atenção, somente os evangelhos poderia ter olha, com os escritos de Paulo, que é a maior parte do Novo Testamento, tem tantas heresias acontecendo no nosso meio, imagine se não tivesse esses escritos. Então, Paulo, irmão, ele vai dar aqui algumas diretrizes, ele vai pontuar algumas coisas, tá? Agora imagine, porque os evangelhos, irmãos, eles vão falar unicamente de quem? De Jesus. Mas Paulo, ele vai trazer coisas para o dia a dia das pessoas, da igreja em si, tá? Sempre é bom ter em mente que Paulo não era um pastor fixo numa igreja local. Ele abria o trabalho e então alguém era mandado para aquele local. Ele não ficava ali pastoreando, ele ficava às vezes 3 anos, ele ficava um pouco mais, mas ele não era definitivo. Então, por isso que ele tem essa característica de ser um apóstolo, né? E ele percorria o mundo da sua época, pregando o evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo igrejas por onde passava, e foi ele quem estabeleceu os parâmetros para que se escolhessem os obreiros que pastoreavam as igrejas. Então, irmãos, a primeira pergunta aqui, eu já comecei até a respondê-la, o que é ser um apóstolo? Né? Então, eu já disse aqui, irmãos, apóstolo do colégio apostólico não existe mais. Tá? Apóstolo, como os discípulos foram chamados, 12 foram chamados, depois foi acrescentado mais um, não existe mais, que é comissionado pelo próprio Jesus Cristo.
Então, Paulo, ele arroga para si, ele defende que ele era um apóstolo. Mas esse apostolado de Paulo, irmãos, não é como o de Pedro. O apostolado de Paulo aqui, irmãos, é tão somente ser enviado. Apóstolo, irmãos, significa enviado. Tá? Então, irmãos, hoje nós teríamos os apóstolos aqui na nossa igreja. Quais seriam? Os missionários, irmãos. Tá? Os missionários. Mas os missionários, presta atenção, não é missionário apenas de nome, não, tá? São os missionários que vai para o campo. Os missionários que o campo deles é ganhar almas, ou seja, o trabalho deles é ganhar almas. Aí esses missionários, eles chegam no lugar, entram ali naquele local, abrem um trabalho. Aí a igreja faz o quê? Envia alguém para lá, para o lugar deles, como pastor daquela igreja, e daqui a pouco eles saem daquele local. Antigamente, na Assembleia de Deus, não tinha essa nomenclatura missionários da forma que nós temos hoje, que hoje, antigamente seria mais o evangelista. Eu sempre digo, o evangelista, antigamente na Assembleia de Deus, ele até chegava atrasado no culto, mas quando ele chegava, ele chegava já com 2, 3 famílias que ele tinha ganhado para Jesus. E esse é um tipo de apostolado também, tá? Mas não como nome. Mas hoje, quem são os apóstolos que nós estamos vendo aí, irmão? Não, hoje, quem são os apóstolos que estamos vendo aí? Né? Irmão, é um cargo acima do pastor. Só para dizer que é maior do que o pastor. Apostolado, irmão, o apóstolo. E tem uns que não gostam nem de ser chamado de pastor, não. Pastor não, apóstolo. Não, irmão. A igreja onde eu frequentava era apóstolo e apóstola. Irmão, isso aí é uma polêmica também. Existe apóstola? Tem uma defesa muito grande aí, viu, irmãos? Tem uma defesa muito grande aí de que Júnias, tá? Era uma mulher. E aí diz assim, ó, Júnias, tem um outro junto com ela, porque não era um assunto aqui, irmão, por isso que eu tô... Mas Júnias e uma outra pessoa diz que se destacaram entre os apóstolos. Aí eles pegam esse versículo aqui para dizer que Júnias era uma apóstola, tá? Tem divergência, tá, irmão? Tem divergência. Júnias poderia ser um homem. Apóstolo, né? Não falaria apóstolo, e sim uma apóstola, né? Mas a Bíblia, na mesma coisa do cavalo, se cala, tá? Então, ser apóstolo, irmão, é ser enviado. É ser enviado. Eu sei que tem muita gente que defende aí a questão de Júnias, tá? Muita gente mesmo na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, tá? Mas são perguntas, irmãos, que não vai ter uma resposta. Nunca vai ter uma resposta, tá? Vamos lá. O chamado de Paulo. Paulo, ele já dissemos aqui, o chamado dele não foi um chamado igual de Pedro, igual o de Mateus. Foi um chamado diferente. Nós já vimos aqui, inclusive, foi em Teologia Pastoral 1, que o chamado de Paulo, ele é diferente dos demais, irmão, porque o chamado dele é um chamado obrigatório. Ou ele ia. Então, não tinha como. O próprio Jesus, ele vai falar com ele lá no caminho de Damasco. Vai dizer assim, olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você vai ficar dando coiçada, mas você vai ter que ir de qualquer maneira. Então, irmão, Paulo não tinha escapatória, tá? Então, o chamado dele, Paulo não pode ser considerado padrão no chamamento, como padrão nos outros, né? Sim, porque o seu chamamento é diferente dos demais discípulos que acompanharam a Jesus durante seu ministério, entre os judeus. Todos os demais conviviam com Jesus. O próprio Mateus, que é chamado também de Levi, conhecia Jesus, pois residia na mesma cidade, tá? Quem sabe teriam até crescido juntos ali em Cafarnaum. Mas Paulo, irmão, no entanto, teve um chamamento excepcional.
tá? Ou seja, ele foi uma exceção. Enquanto os demais apóstolos pregavam o evangelho do reino depois que Jesus subiu ao céu, Paulo perseguia os crentes por toda parte. Acredita-se que Paulo, irmãos, ele vai se converter por volta de 11 anos. Alguns defendem 6 a 8. Mas o comentarista coloca aqui 11 anos do dia de Pentecostes até quando a conversão de Saulo, passaram-se 11 anos, irmão. E a gente pensa que é um dia para o outro, né? Não, irmão. 11 anos do período do dia de Pentecostes até a conversão de Saulo, passou-se esse período todo. Muita gente, muita coisa aconteceu, né? Teve o levante, Deus levantou os diáconos, muita coisa ali, irmão. Então a Bíblia é igual quando vão fazer uma série aí. Eles acrescentam muita coisa, irmão, porque se for fazer mesmo do jeito que está na Bíblia, é uma série de 2 horas, né? Uma série de dois capítulos. Né? Então, é por isso que eles acrescentam muita coisa ali. Temos que ter cuidado, inclusive, com essas séries, viu, irmão? Tem gente que assiste essas séries aí, inclusive dessa rede aí, e depois sai pregando e sai dizendo, olha, irmão, e tal, não, eu vi, e é isso. A minha sogra mesmo, ela me perguntou, não foi só uma vez, não, aconteceu isso mesmo? Eu falei, não, a Bíblia não fala sobre nada. Não, mas lá na série falou assim. Falei, não, a série você acrescenta para poder passar o tempo. Então, licença poética, né? Eu não sabia. Então, o direito de acrescentar, mas aí o problema, irmão, se você acrescentar uma coisa que não está na Bíblia, tem que ter cuidado. Inclusive, eu já falei isso para os irmãos, se não me engano, foi no básico. Aquele texto que diz lá, irmão, quem acrescentar, ali está falando das profecias de Apocalipse, tá? Mas, irmão, de qualquer maneira, a Bíblia já está fechada. Não precisamos ficar mais inventando nada, tá? Não precisa mais colocar capítulo, inventar um capítulo por aí. Não vamos falar, inclusive, do livro de Barnabé, né? Do livro de Barnabé, hoje vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? Paulo não pode ser considerado, ainda sobre a questão, né, de Paulo não ser considerado padrão no chamamento, seu chamamento foi feito diretamente por Jesus, no encontro que teve com ele no caminho de Damasco. Depois que se converteu e de passar 3 anos na Arábia, Paulo resolveu ir para Jerusalém. Ele foi bem recebido lá? Não, irmão. Ele foi, irmão, vamos dizer que na igreja aqui, uma pessoa perseguiu aqui e matou uns 4 irmãos aqui da igreja. Aí daqui a pouco chega o cidadão que matou os irmãos aqui, ou que mandou matar, e fala, irmão, agora eu sou crente junto com vocês aqui. Qual seria a nossa posição? Isso aí, exatamente. Irmão, na cortina de ferro, na época da cortina de ferro, do comunismo, eu vi uma... Isso, exatamente. A da Carrie Corrier ten Boom, né? Teve que perdoar e na época da cortina de ferro, eu lembro de um testemunho, dizem que os soldados chegaram em um local onde os irmãos estavam reunidos dentro de casa. E eles entraram de uma vez, todos armados, ali os quatro soldados, e todos com metralhadora, e falou assim, olha, como é o costume do comunismo, vocês vão morrer todos aqui. Mas nós vamos dar uma chance. Quem quiser negar Jesus e sair e ir embora, pode negar aqui na nossa frente e sair. Aí, irmão, uns dois ali já apareceram, aí eu nego. Aí saiu. Não, pode sair. Todos aí vão morrer. Aí foi. Aí, mais alguém, vocês vão morrer. Tá? Todos que ficarem aqui vão ser mortos. Aí um ainda saiu, foi embora. Aí quando. Mais alguém? Aí eles deram o golpe na arma, na metralhadora. Mais alguém? Aí ninguém. Todo mundo, alguns começaram a chorar já, aquele negócio, tal, abraçaram uns aos outros.
Aí eles fecharam a porta, puseram a metralhadora aqui e falaram assim, olha, agora nós podemos adorar a Deus porque nós somos crentes também. Se a Rússia ficar sabendo disso, nós é que vamos morrer. Tá? Então, isso aí é contado pelo Torturado por Amor a Cristo, né? Um livro muito interessante de se ler, da Cortina de Ferro. Aqui no Rio Paraíba, pastor, aconteceu um caso que uma irmã marcou um culto lá e o pastor foi ministrar. Foi fazer um culto com a equipe. E ele levou uma pessoa para tocar. Quando esse rapaz começou a tocar, a dona da casa começou a gritar. Gritava, não conseguia ficar no culto. O que acontece? O cara que tinha matado o irmão dela foi para a cabeça, converteu, foi tocar na casa dela. Era o tocador. Era o tocador. Tocava demais. Conheceu, assim, ela gritou e sabe? E aí, o que... Mais pra frente, ela perdoou ele. Ela chamou o pastor, falou, não conheço, não consigo. Aí mais pra frente, ela perdoou ele. Irmão, isso não é fácil, não. Ele pediu perdão, ela pediu perdão também, sabe? Isso não é fácil, irmão. Agora, se nós tivermos o amor de Jesus Cristo no nosso coração, vai acontecer. Tá? Mas dizer que isso é fácil, de maneira nenhuma. Tá? E o que estava acontecendo com eles era justamente isso aqui. Chegou lá, irmão, ele não foi bem recebido, não. Aí, o único que se levantou aqui, né, para poder receber, foi justamente o nosso irmão Barnabé, tá? Que acolheu ele e levou eles até os apóstolos. Falou, olha, ele me contou o que aconteceu e agora ele está mudado mesmo. Irmão, o próprio Barnabé colocou o pescoço dele na forca, tá? Porque ele poderia, que dizem por aí, né, pagar a língua. Ele poderia falar, gente, eu estava errado mesmo, o homem. Então, Paulo, apesar de não ser aceito na equipe apostólica de Jerusalém, manteve a convicção do seu chamamento e superou todas as adversidades, tá? E uma coisa que ele teve que lutar, irmãos, foi justamente o chamado dele para ser apóstolo. É tanto que a maioria, grande parte das cartas dele, ele vai defender o seu apostolado. É por isso que no início de algumas cartas aí, ele diz assim, olha, Paulo apóstolo, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Porque, irmãos, eles não aceitavam também o apostolado dele. É por isso que ele defendia esse apostolado dessa forma. Paulo, ainda sobre o chamado de Paulo recebeu uma chamada específica para evangelizar quem? Os gentios. O próprio Jesus vai falar isso para ele, que o chamado dele não seria entre os judeus, mas seria entre os gentios. Uma curiosidade aqui, irmãos. O que significa gentios? Alguém sabe? Eu não sei explicar direto, mas eu acredito que sejam pessoas que é fora de Israel, que é estrangeiros de lá. Pronto. Nota... não vou poder dar nota 10 não, tá? Pode ir embora não. Irmão, gentil no hebraico é goim. Tá? Aqui, ó. Goim. Que significa nações. Nações o quê? Que não seguem os preceitos da lei judaica. Então seria os pagãos. Tá? O judeu, quando falava gentil, se trocasse por pagão, era a mesma coisa também. Por quê? Porque não aceitava a lei de Moisés, tá? Então, se não aceitava a lei de Moisés, eram os povos estrangeiros. Qualquer povo estrangeiro que não aceitasse a lei de Moisés era gentil, tá? Então, Paulo tinha plena convicção de que o seu chamamento era o de ser apóstolo dos gentios. Por isso está escrito em Romanos 1, versículo 5, por intermédio de quem vivemos, a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Paulo, falando lá em Atos capítulo 22, ele vai dizer de Jesus Cristo, olha, Jesus, lá no caminho de Damasco, vai dizer, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, irmãos, era uma missão difícil pelo seguinte, era povo que não conhecia
os preceitos da lei, o cumprimento da lei, o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus Cristo. E também ele iria enfrentar a fúria de quem? Dos sacerdotes em si, e iria enfrentar também, no início aqui, a desconfiança dos seus próprios irmãos em Cristo, né? E Paulo, irmãos, ele eliminou, o grande problema, né, irmão Jorge, foi até falar aquele dia, tá falando sobre Jesus também, né? Mas Paulo, irmãos, Paulo, ele é odiado pelos judeus até hoje. Eles chamam Paulo de traidor da lei, viu? Porque Paulo, irmãos, ele põe por terra tudo que é a questão em relação à lei para os gentios, porque não ficou somente na Assembleia lá em Jerusalém. Paulo, irmãos, ele vai explicar. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver a luta dele, irmãos, contra os judaizantes. Por quê? Porque Paulo ia pregando nas cidades dos gentios e os judaizantes iam passando atrás, irmãos, e despregando o que Paulo estava pregando. Na realidade, não estava despregando, ele estava dizendo, olha, tá certo, Paulo está falando sobre isso aí, Jesus mesmo morreu na cruz, aquilo e tal, e ele é salvador, mas tem uma coisa, vocês têm que se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não terão a salvação. E Paulo, irmão, vai bater de frente. Quem estava aqui, né, domingo passado, né, o irmão Marcelo, não vai dar o spoiler aí do que foi falado, né? Mas nós falamos aqui sobre circuncisão, né? A circuncisão, e Paulo bate nisso aí, e foi levantada uma questão aqui que eu quero trazer para os irmãos. Por que a criança, ela tinha que ser circuncidada aos 8 dias de nascido? Não poderia ser no 9º, não poderia ser no 3º, não poderia ser no 7º, tinha que ser no 8º dia. Menos o Marcelo. Por quê, irmão? O senhor estava na aula? Estava. O pastor também. É uma curiosidade, irmão, me deixou estarrecido o porquê, tá? Toda criança, irmão, preste atenção nisso aqui. Toda criança, quando nasce, ela nasce com um déficit de vitamina K. Vitamina K, tá? É comprovado, e sabe quando que a ciência, pastor Eliel, foi descobrir isso? No século XX. Tá? É comprovado que no 3º dia de nascido, a criança tem um potencial de vitamina no corpo dela de 30% só. Se fizer uma cirurgia em uma criança, e a vitamina K, ela é responsável por coagular o sangue. Já estão entendendo aí aonde eu quero chegar, tá? Ela é responsável. Se fizer uma cirurgia numa criança aos 3 dias de nascida, a chance dessa criança morrer é muito, mas muito grande mesmo. Mas preste atenção numa coisa, é comprovado pela ciência também. Isso aqui eu não estou chutando não, irmão, fui pesquisar. É comprovado pela ciência. Ao 8º dia, a criança, ela está não com 30%, ela está com 110% de vitamina K no seu corpo. É como se ela se cortasse aqui, irmãos, e não saísse sangue, já coagulava na mesma hora. Aí Deus, irmão, chama Abraão e fala assim, chama ele e fala assim, olha, estou fazendo um concerto contigo, vou mudar o teu nome, vou fazer um concerto contigo, e agora você vai fazer um ato, e os seus descendentes também. Vocês vão se circuncidar, mas aí o próprio Deus vai dizer, a criança que nascer, vocês vão circuncidar ela ao 8º dia. Pronto, acabou. Irmão,
o que os cientistas descobriram agora no século XX, Deus há 4.000, né? Há quase 5.000 anos atrás aí, Deus já estava dizendo para eles lá no deserto: vocês vão cortar o prepúcio do neném e não vai ter risco nenhum de causar uma infecção ou uma hemorragia ao vocês fazerem isso aí. Olha que coisa. Eu fiquei estarrecido mais uma vez com o nosso Deus. Como que Deus, irmão, faz um negócio desse? Médico dos médicos, é ele que fez, né? Então, imagine. Agora, irmãos, por que Paulo bateu de frente com esse negócio aqui? De não circuncidar, não circuncidar os gentios que estavam aceitando a Jesus como Salvador. Por que ele proibiu de circuncidar? Primeiro, irmãos, porque era uma ordenança entre Deus e Israel. Entre Deus e Israel, tá? Já colocamos aqui. Segunda razão. Se tivesse uma obrigatoriedade de se circuncidar para poder ser salvo, por que Jesus morreu na cruz então? Só bastava a circuncisão. E aí a salvação não seria pelo mérito de Jesus, mas seria pelas obras. É você fazer alguma coisa. Então, Paulo vai falar, não, negativo. Ele bate de frente contra isso aqui, tá? Imagine hoje, irmãos, na igreja, se a circuncisão fosse exigida para se ser da Assembleia de Deus. Não, eu estou falando assim, ó, teria que ter médico, um grupo de médicos aqui na igreja para circuncidar toda criança que nascesse. E os adultos também. Só para os homens. Só para os homens também. As mulheres, irmão, ficariam lá. Circuncida mesmo. Quem levantou a mão? Sim. Preste atenção aqui, irmão. A circuncisão é algo que foi colocado, que foi ordenado para Abraão e a descendência, a semente dele, a semente. Nós somos semente de Abraão? Não, nós não somos semente de Abraão. Agora, nós somos filhos de Abraão pela fé. Pela fé, tá? Então, a ordenança que foi feita para Abraão, ela tem que ser cumprida pelos judeus. Ou seja, até hoje, eu ia mostrar aqui, mas eu vou só ler aqui. A questão da circuncisão foi tema do segundo ou terceiro concílio. A questão da circuncisão foi tema em qual concílio, irmão? No primeiro concílio, tá? É porque lá na resposta, né? Em que judeus e gentios se reuniram para tomar a decisão da continuidade e não dessa prática judaica. Os irmãos lembram muito bem, estavam lá em Antioquia, estavam muitos gentios aceitando a Jesus como Salvador e foi trazido para os apóstolos o que estava acontecendo. Aí eles falaram assim, olha, então vamos exigir que eles guardem a lei de Moisés e também a circuncisão. E aí houve a necessidade, porque teve um bate-boca ali naquele momento. Paulo foi um dos que não defendeu isso. E aí houve o concílio, o primeiro concílio, onde estavam, irmãos, os grandes, os cabeças, né? Paulo, Pedro, Tiago não o irmão de João, mas Tiago, irmão de Jesus, né? João, e todos esses aí estavam lá, no primeiro grande concílio. E foi tratado, então, irmãos, que eles queriam exigir, mas foi chegado a um consenso de que eles não deveriam cobrar dos gentios a circuncisão. E nem a guarda do sábado. Não entra na relação também, tá? Então, foi tratado sobre isso aí. Aqui, irmãos, olha, o nenenzinho sendo circuncidado. A comida também. Hã?
comida. Também não entrou, né? Possível. Foi carne sufocada, do sangue e da prostituição. São esses três, né? A carne sufocada porque era para os ídolos, né? O sangue era para os ídolos, a carne sufocada em si, porque era uma ordenança, e existe uma ordenança mesmo, que tem que tirar o sangue do animal, tá? Porque para Deus o sangue é vida mesmo, então tem que sangrar mesmo, tá? Isso aí, as pessoas que fazem isso aí por ignorância, mas você que é crente, tem que sangrar mesmo. E a prostituição, que aí prostituição, adultério, é tudo, tá? Que diz respeito a relação sexual fora do casamento e coisas imorais, tá? Então, se bem fizerdes isso aí, vai bem, tá? E aqui temos, irmãos, uma circuncisão, uma foto antiga, né? Sendo feita numa criancinha novinha. Agora, eu não vou colocar aqui, nunca colocaria, né? Como é feita a circuncisão num adulto, tá? Porque quem quiser aí pode olhar na internet aí, tem à vontade aí, tá? Mas é bem feio mesmo, tá? Então, pastor, e quem não é circuncidado aos 8 dias? Não importa, tinha que ser circuncidado de qualquer maneira, tá? Mas sempre depois do 8º dia. Do 8º dia, tá? Um adulto que vai para a religião judaica tem que se circuncidar, tá? Todo judeu, ele circuncida de preferência a criancinha, porque é a época que menos vai dar, tem risco de dar uma infecção. Esse daí foi o tema da época que teve nesse livro. E aí foi falado uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, mas porém eu acredito que não esteja na Bíblia. Foi falado que, portanto, hoje em dia, nós não precisamos circuncidar, mas a criança tem que ser apresentada no 8º dia. Isso não consta na Bíblia, né? Não tem na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Foi falado na Bíblia, tem que ser no 8º dia. Não. Porque o dia certo para a criança ser apresentada na igreja é no 8º dia. Não, isso aí não é uma ordenança. Ela não passou bem, não. Ela tomou um remédio. Quem estava na BD de mim? É porque foi falado, pastor, que obrigatoriamente pastor, tem que ser apresentado no 8º dia. Isso não é uma ordenança, irmão. Se eu não me falha a memória, isso é presbiteriano. E isso nós temos que ter cuidado, irmão, porque é como eu fui falado, inclusive, aqui no domingo na escola dominical. Foi falado aqui na escola dominical, alguns segmentos aí pregam que a circuncisão deu lugar a quê? Ao batismo de crianças. Isso não procede, tá? Possivelmente é isso que o pastor falou, né? Mas não tem, irmãos, não tem uma ordenança. Por outro lado, nós como gentios, como igreja do Senhor, nós não estamos debaixo disso, irmãos. Aí, o mais certo mesmo, e isso eu creio que é até uma orientação da direção da igreja, é o quê? Mantenha a criança, irmãos, o mais guardada possível. Nós estamos vivendo em uma época de muita contaminação. Muita contaminação. Porque 8 dias, eu acho que, dependendo do como a mulher fica, ela não tem nenhuma capacidade. Exatamente. A gente recomenda sempre que a bola na criança tomar vacina. Exatamente. E as vacinas também. Então, irmão, a máxima data vênia de quem falou, mas não é bíblico. Não é bíblico, tá? Não tem nenhuma ordenança que seja o 8º dia para apresentação. É tanto que a criança pode ser apresentada com 1 mês, com 2 meses, com 10 anos. Mas, de preferência, irmão, nasceu, passa um tempo ali, não tem o dia certo. Não tem o dia, né, pastor? Não tem o dia certo. Isso também não está no estatuto. Está chovendo. Não está no estatuto, viu, irmãos? Não está no estatuto, não está no regimento interno, tá? Não tem isso aí. Não tem, tá bom? Pastor, eu acho que esteja, talvez quem passou essa visão, não sei quem foi, esteja igual a questão do batismo. Não existe um momento certo de se batizar. Não. Entendeu? A gente
pode batizar uma pessoa com uma semana de crente, como também, se tiver 12 anos, a gente costuma batizar. Com 12. Com 12 anos. É um costume. Uma regra. Não. Que a pessoa tem que ter 12 anos. Se a pessoa tiver 11 anos e os pais quiserem batizar. Porque foi colocado que 12 anos, irmãos, abaixo a época de inocência. Não é de jeito não, irmão. Tem menino com 10 anos aí que já é chefe de quadrilha aí, viu? Então tem que ter cuidado com isso. Paulo, padrão de obediência. Irmão, aqui, irmãos, Paulo ele é um exemplo de obediência. É tanto que ele fala para o rei. Né? Ele vai dizer, olha, eu não fui, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, ele era obediente, a ponto do Espírito Santo impedir ele de passar, de ir para um local, mas aí, ao mesmo tempo, ele tem uma visão de um outro local e ele se levanta e vai para aquele local onde o homem estava dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Então, ele era um exemplo também de obediência. Quando ele estava lá, né, e os irmãos insistiram para que ele não fosse para Jerusalém, porque ele iria morrer em Jerusalém, uma pessoa até se amarra ali e fala assim, olha, com a veste dele mesmo, uma parte da roupa dele, e falou assim, olha, o homem que é dono aqui dessas roupas aqui, vão fazer isso com ele, lá em Jerusalém. Era o próprio Paulo. Aí ele vai falar, olha, ainda que vocês podem falar à vontade, eu vou para Jerusalém, e não só vou, mas eu também estou disposto a morrer pelo Evangelho. Então ele sempre foi obediente, né? Paulo também, irmãos, é padrão no serviço. Existe uma ideia entre certos segmentos do Evangelho de que o ministro do Evangelho deve liderar e fazer os outros trabalharem, enquanto ele mesmo só administra. Isso aqui é errado, tá? Tem que trabalhar também. É aquele negócio de ficar mandando, mas não faz. Né? Mas Paulo, irmãos, ele dava o exemplo. Ele tinha, e quando aconteceu uma grande fome ali, ele toma a frente para poder levar mantimento para os irmãos que estavam passando fome. Aí vê aí em Atos capítulo 11. Então Paulo estava ali no meio. Ele não só falava, mas ele também fazia. Então ele era exemplo nisso aí. Paulo tinha em mente a orientação dos primeiros apóstolos, que falava sobre os pobres. Por isso que Paulo, em Gálatas 2:10, vai dizer, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Ele era um trabalhador incansável, não apenas na obra, mas também na fabricação de tendas, e dali tirava o seu sustento para pregar o evangelho e para sustentar os que estavam com ele. Então ele era exemplo no serviço. Ele também, irmãos, ele é um padrão no exemplo em si. Olha o que diz 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estava orientando aqui Paulo a um jovem. O que ele queria dizer com isso, ao jovem Timóteo? Né? Certamente que aptidão para desempenhar qualquer coisa, toda pessoa tem que ter. É necessário ensinar? Pode sair muito bem como mestre. Se a pessoa tem isso aí, tem essa chamada, pode sair muito bem como mestre. É preciso pregar? Desempenha-se bem a tarefa de pregador. Existe falta de dinheiro? É possível conseguir, seja orando a Deus ou colocando a mão à obra. Então, irmãos, ele é um exemplo em todas essas áreas aqui também, né? Paulo, ele tinha um exemplo de vida simples, ele não despojava ninguém, ele não tirava dinheiro das pessoas, tá? É o que as pessoas hoje estão fazendo, infelizmente. Abre-se muitas vezes igreja por causa de dinheiro, isso é errado. A igreja ela tem que iniciar com um intuito só, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, tá? Mas a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Agora, quando a gente observa, irmãos, hoje, eu vou ter que falar isso aqui, né? Mas, irmãos, pessoas com um salário de 300 mil reais na frente de uma igreja, e isso é ilegal? Não, não é ilegal, não. Apesar que o teto está extrapolando o teto, e dizem que não pode extrapolar teto. Não é isso?
Tem um teto aí, né? É dos ministros, pastor? Dos ministros, não é isso? 47 mil. Aí, alguns estão à frente de igreja ganhando 300 mil. Eu já ia dizer, é ilegal, mas é imoral. A gente observa isso aí que é ilegal e é imoral também. Tá? Eu ia dizer, é legal, mas imoral. Mas não, é ilegal e imoral também. Tá? Porque a gente não enxerga Paulo, assim como eu disse aqui alguns dias atrás, eu não enxergo Jesus vivendo dessa maneira, eu também não enxergo, a gente não observa Paulo vivendo dessa maneira também, esbanjando e tal, e muitas vezes, irmãos, alguém passando fome. Então ele tinha uma vida simples, né? Paulo também, irmãos, ele era padrão como apóstolo, e nós já vimos aqui, irmãos, que apóstolo é enviado, e ele vai falar uma coisa interessante aqui que nós já falamos no básico e falamos aqui também. Ele era ministro porque servia, era um ajudante de ordens, alguém que, como o auxiliar de remador, trabalhava sob ordens. É o ruperetes que nós falamos aqui. É o ajudante de remador. Você não é nada não, rapaz. Você não é o comandante do barco, não. Você é um ruperetes, você é um remador. Paulo, ele se mostrava como apenas um ajudante de remador. Também, irmãos, ele era modelo na pregação do evangelho. Paulo serve do modelo de pregação. Ele vai dizer, 2 Timóteo 1,11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E ele usava a palavra de Deus e ele também usava do poder de Deus nas suas pregações. Mas preste atenção, o mesmo Jesus que comissionou ele ali no caminho de Damasco é o mesmo Jesus que deu esse poder para ele. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí, que se não estiver acontecendo um morto levantando, um paralítico andando, não quer dizer, então, que a pessoa é um desconcertado. Não, irmão. Aqui, o caso é que Paulo, ele foi revestido com essa autoridade, não só para pregar, mas também para operar milagres. Ele tinha esses dons. Ele também é um modelo de vida a ser imitado. Irmão, ele mesmo tinha essa autoridade de dizer, sede meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Paulo tinha essa autoridade. Irmãos, eu me preocupo bastante, irmão, quando uma pessoa fala assim, ô pastor, você é o meu exemplo. Irmão, eu tremo na base. Eu tremo na base mesmo. Eu fico muito preocupado com isso. Porque não é porque a gente não é exemplo. É porque é uma preocupação de, ao sair aqui, ó, eu dar uma bronca no irmão, né? Eu fazer uma atitude que vai jogar tudo por terra. Por isso que Paulo, irmão, ele vai falar, né? Sede meus imitadores. Podem me imitar, porque eu tenho um exemplo a imitar. Eu não imito Pedro, eu não imito Paulo, eu imito Jesus Cristo. Olha que coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado mesmo, e isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. Você é um exemplo de esposa? Você é um exemplo de adolescente? De uma jovem? Você é um exemplo de estudante? Você é um exemplo de pastor? Você é um exemplo de obreiro, de obreira? Né? Paulo, ele olhava para as pessoas e dizia, podem fazer, podem pisar aonde que eu estou pisando, porque eu já estou pisando na mesma pegada de Jesus. Isso é forte. É muito forte mesmo. Tá? Ele também é um modelo de fé e desprendimento. Aí ele vai dizer aqui, irmão, o quanto ele sofreu. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, salteadores, com os patrícios, com os gentios, no meio da cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, fome, sede, jejum, frio, nudez. Aí ele vai terminar dizendo, além disso, pesa sobre mim
a preocupação com todas as igrejas. Né? Então, irmão, ele é um exemplo. E uma coisa interessante aqui, né? Por que que ele fala assim, olha, 5 vezes, né? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por quê? Porque os judeus, irmãos, eles pegaram um hábito dos romanos. E do costume daquela época também, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, fala sobre isso também. Não sei se é Deuteronômio ou Levítico, fala sobre os açoites. E não podia açoitar a pessoa. Uma pessoa que fosse açoitada 40 vezes, ele não podia ser açoitado mais. Era uma regra. Aí o que eles faziam? 39 vezes. Não bate mais, não dá mais uma não. Senão eu não tenho que liberar ele. Tá? Aí 39 chicotadas, ele ia se recuperar. Quando ele estava lá, já bonzinho um pouquinho, ele, bora, mais 39. E ele recebeu 5 vezes. 5 vezes 39? 5 vezes 39? Faz a conta aí. Quanto, Jorge? 5 vezes 39? 5 vezes 40? Aí é só diminuir 5. Hã? 195 chicotadas. Por Jesus, irmão. Por Jesus. Modelo de abnegação. Modelo de abnegação. Paulo, irmãos, poderia se orgulhar, porque ele foi disciplinado e ele foi educado aos pés de um dos homens mais sábios da época, que era chamado Gamaliel. E Gamaliel, por outro lado, segundo a história, e um autor aqui, ele era também discípulo de Hilel. E eram duas escolas que tinham naquela época de interpretação da Bíblia. A escola de Hilel e a escola de Shammai, que eram 2 rabinos. E esse Gamaliel, possivelmente, ele era da escola de Hilel. Então, Paulo podia bater no peito e dizer, eu sou o cara. Mas ele dizia, eu sou o mais miserável dos pecadores. Né? Também ele é um modelo de perdão. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão desse perdão, quando ele perdoa o próprio João Marcos, que deu uma pisada na bola ali na época que eles estavam pregando o evangelho. E por fim, ele é um exemplo também, ele é um modelo de perseverança até a morte. No momento próximo da morte, irmãos, ele vai dizer, combati o bom combate. Completei a minha carreira, guardei a fé. Tá? Então, desde agora, está guardada a minha coroa. Então, ele é um exemplo também, ele é um modelo de perseverança até a morte. Encerramos aqui a primeira parte com essa pergunta, irmãos. Pergunta para nós, e nós que temos que responder isso aí. Vivemos intensamente o chamado de Deus na nossa vida, renunciando o quê? Os prazeres, os deleites da vida, pregando o evangelho, estabelecendo igrejas como o nosso amado irmão Paulo? Ele fez isso. Nós também devemos fazer, tá, irmãos? Vamos aí para a segunda parte. Barnabé, exemplo de perseverança, tá? Quem era Barnabé, irmãos? Nós vamos ver aqui, tá? Neste capítulo, o aluno estudará a vida de Barnabé como exemplo apostólico. No ensino de teologia pastoral, deve-se levar em conta que ele também era considerado na igreja primitiva um apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele era apóstolo porque ele era um enviado. Ele não foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como os demais. Barnabé não pode ser esquecido como exemplo de humildade e de serviço apostólico, ainda que Paulo, Pedro e João e Tiago sejam mais influentes na igreja e na composição do Novo Testamento que ele. Ele é um grande homem de Deus. E ele é conhecido justamente pelo seu caráter. Tá? É incrível, irmão, uma pessoa ser conhecida pelo que ele é. Por o jeito dele de ser. Barnabé, no entanto, exerceu um papel importante para o sucesso do ministério de Paulo. Né? Barnabé teria escrito uma epístola de Barnabé. Epístola de Barnabé.
Preste atenção, não é o mesmo evangelho de Barnabé. Todos os dois aí são apócrifos, tá? Não entraram no cânon sagrado. Apesar que Clemente de Alexandria aceitou, tá? Orígenes e Jerônimo consideravam também a Epístola de Barnabé canônica, mas ela não entrou no cânon sagrado. Aí, irmãos, não está na lição dos irmãos aí, a pergunta é por que essa epístola não foi canonizada? E aí temos aqui, irmãos, três razões. Não tem, irmãos, alguma coisa aberrante nelas, coisas que vá contra a Bíblia Sagrada. Somente uma aqui, que mais ou menos, tá? Então, a primeira razão por que ela não entrou no cânon do Novo Testamento são as dúvidas sobre a autoria. Não se sabe quem escreveu, tá? Aí, por isso que nós falamos sobre a aula de bibliologia, que a epístola que mais teve dificuldade de ser canonizada foi Hebreus. Porque uma das razões seria essa aqui, ó. Dúvidas sobre a sua autoria. Mas ela entrou, tá? Mas não fica por aqui. O cânon, os irmãos lembram muito bem, que cânon significa uma régua. Uma régua. Não entrou aqui dentro dessa régua, não encaixou certinho aqui dentro dessa régua, tá fora. Então, alguns gomos dessa régua aqui, ó, é isso aqui, ó. Sobre a questão da autoria. A data da composição, irmãos, aqui também é que pega. Sabe por quê? A carta ela foi escrita entre 96 e 98, ou até 130 e 135. O cânon já estava fechado. Então, ela não entrou também por essa razão. Não tem. Não tem. A Bíblia Católica tem os evangelhos no Antigo Testamento. Sabedoria, Tobias, por aí vai. Mas não tem no Novo Testamento. O cânon o Novo Testamento da Bíblia Católica é o mesmo nosso. Tá? É só o Antigo Testamento. Não tem conteúdo teológico. Aqui é que pegou, irmãos, a questão. A carta adota uma postura radicalmente alegórica e antijudaica, afirmando que a aliança de Deus, ou seja, as leis, deveriam ser interpretadas espiritualmente e não literalmente. Então, irmão, nós não podemos interpretar o Antigo Testamento espiritualmente, não. É literal. Tá? Então, esse aqui foi o ponto principal, eu acredito, que falou sobre a questão dela de não entrar no cânon. E a falta de unanimidade. Nem todos os grandes homens, daquela época, concordavam entre si. Uns concordavam que era bíblica, que é bíblica essa carta, outros a consideravam como apócrifa. Nós temos aí, Eusébio, irmão, considerou ela apócrifa ou disputada. Então, ela não entra no cânon sagrado, tá? Mas, segundo o comentarista dessa lição, ela não tem nada a mais que fira a palavra de Deus, não, tá? Voltando para a nossa lição, os apóstolos mudaram o nome de Barnabé, o nome dele, o nome inicial, né? Qual era o nome dele, irmão? Antes? José, né? José. E aí foi mudado, foi colocado ali para Barnabé. Barnabé, irmão, no português nosso, tá? No português nosso, que significa filho da consolação, filho da exortação, tá? Tudo isso aí dá esse significado, e filho de profeta também, tá? Barnabé nasceu na ilha de Chipre, ele era levita, por isso ele conhecia e sabia interpretar a lei, e foi considerado um dos apóstolos, como Paulo também fazia parte, e foi considerado como apóstolo, mas não fazia parte dos 12, né? É possível acompanhar a trajetória desse homem, irmãos, desde o início ali da igreja, porque ele estava ali quando ele foi um dos primeiros a vender tudo que tinha e colocar aos pés dos apóstolos. Então, já começa por ali a vida dele também no início da igreja, tá?
Outra curiosidade aí, tá tudo na lição dos irmãos. Ele era parente de Maria. Qual Maria? A mãe de João Marcos, aonde o cenáculo, onde Jesus participou da ceia e também houve o batismo com o Espírito Santo, era na casa dessa Maria aqui, tá? Que era a mãe de João Marcos. José, o nome dele era José, mas os apóstolos acharam por bem mudar o nome dele para Barnabé. No hebraico, irmãos, se a gente for ler mesmo do jeito que está lá, seria Barnabás, mas a pronúncia chega perto de Barnavis. Por isso que chega um pouco de Barnabé, por causa de Barnavis. E aí são a junção de duas palavras. Bar no hebraico significa o quê? Filho, Bartimeu, Barrabás, né? Barjonas, tudo essa palavra bar aqui é filho. E aí a outra palavra é Nabá ou Navi. Navi significa profeta. Isso no hebraico, irmãos. Já o nome dele no grego, que são duas traduções, né? Diz filho da consolação, filho da exortação. E isso, irmãos, colocaram por causa do caráter dele. Ele era uma pessoa que consolava as pessoas. Ele tinha esse dom de consolar as pessoas. Aí, irmãos, ele vai tocar aqui no assunto que eu falei esses dias atrás aqui. O que é exortar? Aí eu vou voltar de novo. Tem gente que fala aí, eu tenho dom de exortação. Pronto, irmão. Dom de exortação é o quê? Lenha, irmão. Língua. Quando abre a boca, irmão, meio metro de espada para poder cortar a cabeça das pessoas. Você toma jeito e não sei o quê. O dom de exortação dele é isso aí. Mas exortação não é isso. Exortação não é isso. Aí tem aí a definição, irmão. Exortar, no grego, é paraclesis. O que é exortar, irmãos? É ficar ao lado. É falar ao pé do ouvido, animando a pessoa. É isso que é exortar. Também tem o sentido de discursar, animando, encorajando a pessoa. Então, irmãos, não tem essa conversa aí de exortar e chamar a atenção das pessoas. Então, você chama a pessoa para o lado, abraça a pessoa e diz assim, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Isso é exortar. Tá? Isso é exortar. Barnabé, ele era um homem de visão. Quando o trabalho em Antioquia começou a crescer, que os gentios estavam chegando para a igreja, irmão, e precisava com toda certeza de uma pessoa que soubesse falar bem o grego, soubesse também falar bem o hebraico, soubesse interpretar a lei muito bem, e ele lembrou logo de quem? Do Paulo, irmão, do Saulo. E aí ele vai buscar Saulo, que está onde? Lá em Tarso, talvez na casa do pai dele, trabalhando de novo nas suas tendas. Ele vai lá buscar e levar para Antioquia. Então ele era um homem de visão. Enquanto muitos desprezavam Saulo, ele foi atrás do Saulo. Olha como que é essa questão de enxergar. Ele enxergava muito bem. E ele enxergou também em João Marcos. Irmãos, se ele não tivesse investido em João Marcos, possivelmente, a nossa Bíblia não teria o Evangelho de Marcos. Porque o João Marcos aqui, que era primo ou sobrinho dele, tá? Porque uma versão aí diz sobrinho, uma versão diz primo. Se não tivesse investido nele, o Evangelho de Marcos não teria chegado até nós. Olha o que é investir em uma pessoa, ter uma visão, é um caça-talentos, né, como diz aqui. Então, Barnabé, ele era um caça-talento, tá? Ele era um homem de coragem, como nós falamos aqui, enquanto muitos desprezavam, ele chegava e dizia, vamos investir nesse aqui, esse aqui é Paulo, ele é um homem escolhido por Deus. Ele mesmo diz que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que escolheu ele no caminho, tá? Ele
partiu em busca de Saulo, que diz aqui, tendo encontrado, levou para Antioquia. Diz aqui, né, que o texto dá a entender que Barnabé, ao procurar Saulo ali em Tarso, ele custou a achar ele. Certamente decepcionado com o que lhe acontecera em Jerusalém, Saulo, ao que parece, decidiu residir na cidade de Tarso com seus pais. Trabalhava em sua profissão e se dedicava ao estudo das Escrituras quando Barnabé o encontrou. Né? Aquilo que nós já falamos aqui. Barnabé e Paulo e seus empreendimentos missionários. Primeiro, irmãos, eles foram companheiros no crescimento da igreja. Aonde? A igreja de Antioquia. Irmãos, qual foi a primeira igreja criada? A igreja católica? Não, a igreja de Antioquia. Se alguém aí um dia chegar para os irmãos e dizer assim, ó, a igreja católica é a primeira a ser criada, está enganado. A igreja primeira, irmãos, que iniciou, Atos dos Apóstolos vai mostrar, é a igreja de Antioquia. Ela não tinha nome, irmão. Era uma igreja que funcionava nas casas dos irmãos, mas era uma igreja, ela era tratada como uma igreja, tá? E foi nesse local aqui, irmãos, que está escrito em Atos capítulo 11, versículo 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos. E pode ter sido colocado também, irmãos, com um tom pejorativo, tá? Um desprezo, tá? Pode ter sido. É a mesma palavra, protestante. A palavra protestante, irmão, não foi colocada como um nome, uma coisa boa, mas foi colocada como um tom pejorativo e que pegou. A mesma situação aqui, pode ter sido colocado, tá, irmãos? Pode ter sido colocado com um tom pejorativo ou simplesmente era para designar aqueles que imitavam ao Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos... Protestar é como se para eles não tivesse uma primeira opção, né? Eles pudessem defender falando outra coisa a não ser de Jesus Cristo. Protestar, eu entendo isso também, né? Não, protestar ali... Se tivesse uma segunda opção e não Cristo sendo a primeira, né? Não, mas o protestar ali era protestar contra as indulgências, contra os ensinos da Igreja Católica. Tá? O protestante ali. Isso, quando eu falo protestante, é como se fosse uma palavra que eles pudessem reivindicar alguma coisa. Quando a gente falasse, nós somos protestantes, e eles falassem, não, a gente também somos para tentar tirar. Sim. Mas vamos isso. Mas lembrando que não foram os próprios protestantes que falaram, nós somos protestantes. Foi colocado essa... Exatamente, é isso que eu estou falando. Eles colocaram justamente, isso eu estou entendendo. Eles colocaram justamente para eles terem uma segunda opção. Porque se eles colocam uma palavra bem mais correta, eles não tinham como falar alguma coisa, porque Sim. a palavra chave. Sim. Exatamente. Também eles eram companheiros na assistência social, como nós já vimos aqui, irmãos, quando aconteceu aquela fome muito grande, eles tomaram a frente da questão da assistência social, tá? O texto vai dizer que Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, também levando consigo a João, Marcos, né? E o texto vai dizer também que o que eles, com efeito, fizeram enviando presbítero por intermédio de Barnabé e de Saulo, para poder cumprir e ajudar as pessoas que estavam passando fome. Eles eram companheiros para o jovem Marcos, tá? E eu já disse aqui, possivelmente esse Marcos aqui é o que escreveu o livro, o Evangelho de Marcos. E o que leva a crer? Porque só tem uma passagem em Marcos que não tem nos outros evangelhos sinóticos. Uma questão ali daquele jovem nu que seguiu a Jesus Cristo, só com um pano. A maioria dos estudiosos antigos, irmãos, creem que aquele jovem ali seria o Marcos. Tá? Que possivelmente o cenáculo, a ceia foi na casa de Maria, da mãe dele. Depois de pegar ali, quando Jesus estava sendo levado, ele saiu com curiosidade,
deram em cima dele ali, ele fugiu nu. Somente Marcos fala sobre isso aí. Tá? Então, alguns concluem que seja o homem. Barnabé, irmãos, ele era filho da consolação porque ele era misericordioso, compassível, clemente, piedoso, perdoador, reconciliador, pacificador. E diferente, né, de muitas nos dias de hoje, né, que são inclementes, indiferentes, rancorosos, briguentos, rançosos. Então, totalmente diferente de Barnabé. Uma igreja, aquela igreja ali, irmãos, aonde Barnabé e Saulo estavam, era uma igreja pronta para servir ao mundo. E era uma igreja também, irmãos, que recebiam todas as pessoas. Não tinha discriminação, não na questão de pecado, irmãos, mas na questão de pessoas pobres, pessoas ricas. E tem uma coisa interessante aqui, viu, pastor Eliel? Olha que coisa. Lá tinha um homem chamado Níger. E Níger, no grego, é negro. E lá chama ele de Níger, tá? A igreja lá, irmãos, não tinha discriminação. E um lugar, irmãos, aonde não se deve ter discriminação é no meio evangélico. O senhor já sofreu discriminação? Já. Infelizmente, irmão, tem isso, irmãos. Mas são pessoas que nunca aceitaram a Jesus como Salvador, nunca teve uma experiência com o Senhor. E aqui mostra claramente, irmãos, que era uma igreja que abraçava todas as pessoas, independente, irmãos, independente. Se fosse, tem japonês aqui no nosso meio, né? Oh, não, não, irmão, de maneira nenhuma. Jesus não morreu por um grupo de pessoas, não. Mas a Bíblia vai dizer em João 3,16, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo, não foi um grupo de pessoas. A gente, assim pelo fato de ser Deus, pastor, a gente tem que observar uma coisa. Às vezes você vai numa igreja, as pessoas não te recepcionam. Mas assim, não é porque talvez você é Deus, é porque aquilo ali é uma forma que eles não trabalham dentro da igreja, sabe? Eu já cheguei à igreja, por exemplo, e ninguém assim chegar e me recepcionar, me receber, eu sentei ali, sabe? Fiquei um pouco todinho, ninguém veio falou nada comigo, sabe? E igreja grande, pastor, eu fiquei assim, porque a gente tem que ter alguém para receber ali. Aí ninguém, aí assim, às vezes a gente vai na igreja, porque eu me destrataram, foi preconceito comigo, talvez a forma mesmo que a igreja trabalha, que não trabalha essa parte da recepção, entendeu? E não é, aí ele enfatizou uma coisa interessante, não é a questão de discriminação. Quer ver um exemplo? Eu fui para o litoral uma vez. E aí, num domingo, eu falei com a Eliette, vamos visitar uma Assembleia de Deus. E nós fomos. Aí eu não vou falar o nome, né? Do local. Não vou falar nem o nome da cidade. Tá? Mas nós fomos, irmão, uma igreja grande. Irmão, eles lembraram de mim lá e da Eliette, sabe que hora? De passar um envelope para a oferta. Tinha gente na portaria. Ninguém, irmão, ninguém da igreja olhou para você assim para cumprimentar. Isso ficou marcado na minha mente, irmão, porque infelizmente tem esses lugares, irmão. E se descobrir que você parece que é de fora, aí que não cumprimenta mesmo, não sei o que é. É um negócio esquisito. Mas, irmão, não deveria acontecer isso na igreja. Não deveria acontecer. Por isso, irmãos, que o incentivo mesmo, né? O pastor sempre incentiva a gente cativar as pessoas, irmãos, e se tem uma coisa que faz a pessoa voltar na igreja é ser bem recebido. É igual você, quando você entra numa loja de calçado. Por exemplo, eu estou falando loja de calçado porque eu já fui vendedor de sapato. Irmão, quando você entra numa loja de sapato, que você fica lá 20 minutos olhando um sapato, e não aparece ninguém para te atender, você tem que ir atrás da pessoa, de um vendedor, aí você, não volto aqui mais não volto mais. Agora, tem lugares, irmão, que você mal passa na porta, a pessoa já
E quando você desce, irmãos, 20 sapatos, às vezes até tem escada. Você desce 20 sapatos, irmão, e a pessoa diz, não gostei, vou na outra. Irmão, aquilo dá uma raiva na gente, irmão. Mas dá uma raiva. Eu falo porque eu já trabalhei nisso. A gente chamava lá de gancho. Gancho. Entre a conversa entre os vendedores de sapato é gancho. O que é? Olha e não compra. Eu não sei qual a razão de gancho, mas a gente chamava gancho, né? Mas, irmão, tem pessoas que fazem, olha, ainda pega assim, olha, aqui, ó, aí, ainda fala assim, olha, tá aqui meu cartãozinho, se você decidir, se você resolver, compra comigo aqui. Mano, aí você vai para outra loja, se você for maltratado lá, irmão, você volta para comprar lá, com toda certeza. Então, irmãos, não estou dizendo que a igreja seja isso, loja. Mas, irmão, uma coisa que toda pessoa gosta de se sentir é bem numa igreja. Pastor, eu cheguei agora de viagem, visitar o Rio, alguns dias eu não vi. Aí eu cheguei no lar e descobri que poucos meses que eu fui convertido. Feliz de saber. E ele me falou, disse que ele foi na igreja, mas por vezes já convertido, mas ele não. Ele pulou viagem. Eu fui numa igreja, agora eu fui na igreja. Só que chegando lá, fui lá, vi a mensagem, mas ninguém foi lá, falou nada com ele. Ele falou, não vou ficar na igreja, eu quero ir para outra igreja. Aí ele chegou numa determinada igreja, quando chegou lá, o pessoal recebeu ele bem, apresentar aquela coisa, ele falou, então é aqui que eu vou ficar. Olha. Então, falando que o irmão falou, é o cartão de visita, né, irmão? Aqui não, ele é um pouco convertido, a pessoa que está um pouquinho. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Exatamente. Aí ele falou assim, tudo bem, eu convido, você está tão bom daquele lugar. E é isso mesmo. E isso, irmão, não tem que depender só do pastor da igreja, não, irmão. É cada um de nós que nós precisamos ter isso aí. Cara de delegado, irmão. É uma cara fechada. Aí a pessoa chega, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos mudar de assunto, né? Então, irmão, uma equipe pronta para trabalhar. Ele sabia formar equipes para trabalhar. Ele sabia. Né? Ele trabalhava em equipes. A gente observa isso claramente. E a igreja ali, irmãos, em Antioquia, era uma igreja, como foi falado aqui, uma igreja multirracial, ou seja, sem discriminações quanto à raça, sobre a questão de poder econômico também. Era uma igreja, irmão, cuidada por uma equipe pastoral. Ali era uma igreja que começou com uma equipe pastoral muito boa mesmo. Era uma igreja totalmente gentílica, sem judaísmos, sem imposições ali de faz isso, faz aquilo, tá? Uma igreja pronta na questão do judaísmo que eu estou falando, tá? Uma igreja pronta para alcançar o mundo e alcançar o mundo pagão em si, né? Dali saiu grandes pessoas. Aí houve agora, irmãos, a cisão. O que é isso? A ruptura entre Barnabé e entre Paulo, tá? Uma coisa interessante que a gente nota, irmão, um certo ponto de Atos, você vai sempre observar Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Aí um certo ponto de Atos já não é mais Barnabé e Saulo, é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. O que isso aqui mostra, irmão? Um certo ponto aqui era o mestre ensinando o discípulo. E agora, irmãos, era o discípulo se tornando praticamente o cabeça ali do próprio mestre, né, Paulo. E aí, irmãos, eles foram para um campo, né, olha, depois do concílio de Jerusalém, Barnabé e Saulo retornaram para Antioquia, acrescentando a equipe apostólica 2 obreiros, profetas, que viviam em Jerusalém, Judas e Silas. Sem dúvida, Barnabé, deixa eu pôr o óculos, irmão, senão eu não leio aqui. Barnabé parece haver partido novamente de Barnabé investindo em novos obreiros, essa decisão. Logo que chegaram a Antioquia, Barnabé e Saulo continuaram sua missão de ensinar e pregar a palavra de Deus. Aí acontece aqui o problema. A equipe apostólica preparou-se então para uma nova viagem missionária, mas surgiu um contratempo entre os dois. Qual foi?
Barnabé quis levar o João Marcos, mas o João Marcos já tinha deixado eles, possivelmente, a Bíblia não diz, irmãos, que é isso, tá? Mas possivelmente, devido à perseguição que estava muito grande, o João Marcos, irmãos, falou, olha, esse negócio aqui não é para mim, não. E ele, ó, perna para que te quero. Deixou eles lá e voltou para a Antioquia, né? Voltou ali para a sua casa, talvez para a própria Jerusalém. E agora, irmãos, Barnabé quer levar João Marcos de novo. E Paulo diz, não, nós não vamos levar. E por causa disso, os dois, uma dupla, irmãos, que foi usada tremendamente nas mãos de Deus, teve que se separar por causa disso. Aí ele pergunta aqui, irmão, quanta coisa talvez teria na Bíblia Sagrada que eles realizariam se não tivesse acontecido esse problema, né? E ele coloca aqui, irmãos, tá? Que o Espírito Santo os uniu, as opiniões os separaram. E ele coloca aqui, irmãos, como Paulo, ele era uma pessoa explosiva. Irmão, com todo respeito aqui ao comentário do nosso irmão aqui, mas eu não consigo enxergar muito também em Paulo essa explosão na questão de João Marcos, não. Eu vejo um pouco de zelo. Tá? Eu vejo... Não foi causado por Paulo essa divisão, não, tá? Tem gente, irmãos, que vive dessa forma mesmo. Na questão, irmão, ele deixou a gente na mão aquela vez. Por que nós vamos ter que... Então, eu não vejo, eu vejo que houve um excesso de... Eu vejo que houve zelo por Paulo. E Barnabé não aceitou isso aqui. Barnabé talvez seria aquela pessoa assim, não, pai, vamos dar chance, vamos dar mais uma chance. Então, eu contei para os irmãos aqui na Polícia Militar, o cidadão lá que pegou e terminou o serviço, estava com o 38, estava desmuniciado, sem nenhuma munição na hora de entregar. Quando o policial olhou assim, o chefe dele, né, o mais antigo, olhou, você trabalhou comigo o serviço todinho sem munição? Minha arma é Cristo. Aí ele foi lá e falou, tira esse crente de perto de mim aqui, ó. Ele não vai trabalhar mais comigo. Entendeu? Então, não tem gente que é desse jeito, você não tem muita confiança. Paulo aqui, ele não teve confiança em João Marcos. Nesse momento aqui, tá? E a partir desse momento também, irmãos, acontece uma coisa que é triste. Nunca mais se fala sobre Barnabé, o que Barnabé realizou. Não fala mais. Mas por que não? Porque a partir desse momento, Paulo escolhe Silas e Paulo escolhe também Lucas. Lucas vai entrar na história e é Lucas que vai escrever somente o que Paulo realizou a partir de agora, tá? Barnabé é o exemplo de tato. Ele tinha tato, irmãos. Ele tinha tato para resolver a situação. Não conseguiu resolver essa situação aqui, né? O obreiro precisa ter em mente que lida com pessoas e emoções, com sentimentos, razões, preconceitos, e por isso deve aprender a usar o tato. E o melhor exemplo nesse caso aqui é o de Barnabé. Agora preste atenção, irmão. Não é ficar passando a mão na cabeça, não. Tá? Tato aqui não quer dizer, volto a dizer, aqui eu falei aqui, tem pessoas que não quer mesmo. Não quer. Mas, por isso que precisamos ter a visão de Deus, tá? Deixa eu encerrar aqui. O Espírito Santo os uniu à carnalidade. Olha o que ele diz, irmão. A carnalidade os separou. Por que ele fala a carnalidade, irmão? De dois textos de Paulo. Segundo aos Tessalonicenses 3:6. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição. Paulo diz que quem andar desordenadamente, você tem que se separar dessa pessoa. Ele, possivelmente aqui, ele estava dizendo que João Marcos andava desordenadamente, né? E 1 Coríntios 5, versículo 9 ao 11, diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isso, não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal nem comais. O negócio que ele está dizendo aqui é que
houve ali uma ação, que houve um pecado entre eles. Né? Então, é a opinião do nosso comentarista aí. Tá? E Paulo, irmãos, para encerrar, Paulo colheu os frutos do ministério de Barnabé. Quando Paulo precisou, quando ele estava preso, lá em Roma, né, e estava escrevendo a epístola a Timóteo, ele vai então escrever, e dizendo assim, olha, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, houve uma reconciliação com eles. O problema, irmão, não é a gente ter um entreveiro entre a gente, né? O problema é a gente nunca se reconciliar, nunca se perdoar uns aos outros, né? E ele vai dizer, lá em Colossenses 4:10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, a gente nota aí que Paulo, ele, com toda certeza, houve essa questão do perdão, tá bom? Terminamos com essa reflexão. Os irmãos de nossa igreja e as pessoas que nos conhecem, nos consideram pessoas de caráter, de humildade e respeito? Isso você mesmo responda, tá? Vem em nós um Barnabé sempre disposto a ajudar e sofreu dano? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?